Sim, é isso mesmo que você leu. Hoje eu vou falar sobre como estudar para matemática sem assistir às aulas. Parece contraditório, né? Mas pode confiar em mim. Até o final desse vídeo você vai estar pensando, como que eu não descobri isso antes? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Clara Velar, da equipe do Quadro, e para mim é uma honra poder contribuir com a aprovação de quem nos acompanha por aqui, e eu queria pedir a sua ajuda nessa missão. Se inscreva no nosso canal, porque dessa forma você ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e ele distribui para mais pessoas. Vamos juntos melhorar a qualidade da educação para o vestibular no nosso país, que sabemos como é prejudicado e deficiente, não é mesmo? Dessa forma, você também aumenta a probabilidade de receber os nossos próximos conteúdos e não fica por fora dos melhores conteúdos sobre o vestibular do Brasil. Vamos lá! Vamos começar testando seu conhecimento em matemática. Você topa? Eu quero começar esse conteúdo com um desafio. Anota aí para ir pensando. O dobro de um número adicionado ao seu triplo é igual ao próprio número adicionado a 168. Que número é esse? Enquanto você pensa do lado daí, pode soltar a vinheta, produção. E aí, descobriu? Fica comigo até o final do vídeo que nós vamos resolver juntos. Quero ver se você acertou. Que a maior parte das pessoas não gosta de matemática não é novidade para ninguém. Mas você sabe por que isso costuma ser tão comum? Coloca aí para mim nos comentários se você gosta ou não dessa matéria. Coloca também qual é o nível de dificuldade dela para você. Se é fácil, médio ou difícil. Nós queremos saber como vocês que acompanham o nosso conteúdo aqui no quadro se sentem em relação à matemática. Queremos conhecer melhor vocês para trazer conteúdos cada vez mais direcionados para o que vocês realmente precisam, ok? Eu chuto que 90% das pessoas que assistirem esse vídeo vão dizer que não gostam de matemática. Se você for em uma sala de aula hoje e perguntar quantos alunos gostam de matemática, a probabilidade é que menos de 10% diga que gosta. Mas por que isso, gente? Matemática é tão difícil assim? Só quem é muito inteligente consegue dominar essa matéria? Eu gostaria de começar por aí. A maior parte das pessoas tende a se acomodar com o fato de não se achar bom em matemática. Prefere focar mais em outras matérias, dizendo, é porque eu sou de humanas. E pode até ser um fator que vai determinar a escolha do curso da pessoa, porque ela se julga não ser boa em matemática e, consequentemente, nas demais matérias de exatas. Tem ideia de como isso é perigoso? Pessoas podem abrir mão do sonho por uma bobagem. E eu digo bobagem por quê? Vamos partir daí. O primeiro ponto que você vai precisar entender é que você não tem dificuldade em aprender matemática. Você só não aprendeu do jeito certo. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, vamos falar sobre esses casos que eu citei agora. Se você não é ou não foi essa pessoa, com certeza você conhece alguém que pensa assim. E eu quero te trazer dois conceitos que você deve levar para sua vida. Você já ouviu falar em mentalidade fixa e mentalidade de crescimento? São dois conceitos desenvolvidos a partir de um estudo de uma psicóloga norte-americana chamada Carol Dweck. Vou explicar o significado com um exemplo que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Calma, que isso não é papo de coach, tá bom? Uma pessoa que tem uma mentalidade fixa é aquela pessoa que trava na frente de desafios e frustrações. É perfeccionista e, consequentemente, procrastina mais, porque dessa forma ela adia ou diminui as chances de fracassar e se frustrar, já que tem uma baixa resistência a essas frustrações. Ela pensa que se não é boa em algo, acabou, tem que procurar outra coisa como se fosse um dom, ou eu tenho ou eu não tenho. A pessoa que tem mentalidade de crescimento é diferente. Ela tem uma maior capacidade de aprender, considera os erros e os fracassos como parte do aprendizado, porque sabe que a falha não é um estado permanente. Geralmente, nós não somos 100% de uma coisa e 100% da outra. Temos esses dois tipos de mentalidade. O que você não pode é deixar a mentalidade fixa se sobressair. Muitas vezes é isso que separa as pessoas que conseguem atingir os objetivos e as que não conseguem. Talvez você até se considere uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, mas pode ter percebido agora que não estava agindo dessa forma com os estudos de matemática. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que você não precisa ser um gênio para dominar a matemática. Que toda falha, erro e dificuldade é apenas um convite a aprender. Se você está errando algo que você já aprendeu na escola, é porque, na verdade,
atividade, você não aprendeu. Por isso, esqueça toda essa visão negativa sobre a matemática. Vai ficar cada vez mais claro à medida que formos avançando nesse vídeo e você vai ver, vai entender que grande parte do motivo de você ter dificuldade com a matemática não é culpa sua. E mais importante que isso, que atitude você pode tomar a partir de agora para estudar do jeito certo e realmente aprender. Não é de hoje que estudos mostram a necessidade de experiências mais contínuas e profundas, com estímulos variados para promover aprendizagens e mudanças mais profundas nos alunos. Uma estudiosa sobre o assunto realizou uma experiência sobre ensino numa turma do 9º ano de um outro professor. A experiência era sobre geometria no plano, seguindo o modelo tradicional, não trazendo o aluno para o centro da investigação como protagonista, apenas passando o que deveria ser feito sem deixar claro qual era o objetivo final. E a autora constatou que, de início, o trabalho dos alunos foi pouco produtivo e concluiu que a proposta de investigação de certas construções, de forma muito aberta, sem um objetivo explícito para os alunos, pareceu provocar neles alguma insegurança. E não é exatamente dessa forma que acontece no estilo de ensino tradicional? Os alunos apenas se interessaram realmente por essas atividades quando começaram a descobrir quais conclusões eles poderiam ter. Consegue perceber como que o nosso sistema está ultrapassado? A investigação indica que as atitudes e concepções dos alunos sobre a matemática e a aprendizagem interferem de forma frequentemente negativa no modo como eles participam no trabalho na aula. Estudos realizados em Portugal sugerem também que muitos alunos veem a matemática como um conjunto de definições e regras e consideram que aprendem ao ouvir explicações do professor e a praticar essas regras. Após uma nova abordagem, trazendo os alunos mais para um espectro investigativo, no qual ele entendia o objetivo final daquela atividade, foi constatado que, com o decorrer do tempo, a atividade dos alunos foi melhorando de qualidade. Foi concluído ao final que a realização de investigações parece proporcionar uma oportunidade para os alunos usarem e consolidarem os seus conhecimentos matemáticos, desenvolverem as suas capacidades e efetuarem novas aprendizagens. Mas mesmo assim, não é o suficiente. Também se evidenciam fragilidades no seu conhecimento matemático, por vezes até em conceitos e ideias que se supunham ser bem aprendidos. Se identificou? Quantas vezes, após assistir uma aula, você jurava que tinha aprendido, mas quando realmente foi fazer as questões, não conseguiu aplicar o que viu na aula? A realização de investigações na aula ajuda a estabelecer um ambiente em que os alunos participam ativamente, facilitando a compreensão dos processos e as ideias matemáticas. Ver a matemática de modo mais dinâmico é ver-se a si próprio assumindo um papel mais ativo na exploração de situações e na descoberta de relações matemáticas. Estes tipos de tarefas proporcionam aos alunos de diferentes níveis de desempenho um novo tipo de experiência matemática, suscetível a estimular a sua capacidade de raciocínio, o seu desembaraço em lidar com situações matemáticas de natureza aberta e de alterar a sua visão dessa disciplina. O aluno precisa estudar de forma ativa, com uma postura investigativa, resolvendo problemas de forma contínua, com um objetivo claro para aprender de verdade. É exatamente desse jeito que trabalhamos aqui no quadro. Nós desenvolvemos uma técnica de estudos específica para quem quer passar em vestibular e são anos de estudo sobre a melhor forma de estudo, aplicando e vendo os nossos alunos tendo resultados. Nesse tempo, adaptamos e melhoramos até chegarmos no que até então consideramos o modelo ideal para estudar para o Enem, principalmente se você tem pouco tempo. Essa estratégia é muito utilizada por quem estuda para provas de concurso público, quando está na reta final, bem próximo da prova. Poucas pessoas conhecem essa técnica porque poucos tiveram que passar por uma prova tão difícil como a que você vai prestar. Geralmente, o erro mais comum é assistir aulas e querer produzir um material como um mapa mental, o que não faz nenhum sentido, porque não dá tempo de ver a aula de tudo até o dia da prova e nem precisa, porque tem muita coisa na aula que você já sabe, ou seja, é mais uma forma de perder tempo. Como construir um mapa se você nem conhece o caminho? Não faz sentido. Você vai perder tempo na tentativa e erro. Rever o mapa mental é menos eficiente para a prova do que resolver questões. Você vai precisar resolver questões de um jeito ou de outro, não adianta fugir disso, pois é isso que você vai ter que enfrentar de fato. O que você precisa para passar mais rápido é cobrir os conteúdos que mais caem no Enem, conhecer a prova, então ter organização, distribuição das questões, ritmo, conhecer as questões da prova, o formato, o tipo de enunciado,
enunciado, a estrutura das alternativas, a proposta de redação, treinar para o dia da prova. E se você parar agora para olhar as provas antigas, irá perceber que ao longo dos anos a prova mantém a mesma estrutura, as mesmas pessoas que elaboram e o mesmo processo de seleção de questões. Entenda, a prova não muda. Logo, você precisa aplicar um processo de melhoria contínua que é a base da nossa estratégia aqui no quadro. É por isso que alunos que chegam sem saber matemática básica conseguem passar em cursos tão concorridos como medicina. Dá só uma olhada no caso do nosso aluno, por exemplo. Eu saí da escola assim, sem base nenhuma. Por exemplo, quando eu peguei no quadro e eu vi o cronograma de matérias, eu não conhecia nada. Eu não sabia matemática básica, eu saí da escola sem fazer matemática básica. Aí quando eu fiz o curso de matemática básica, explodiu a minha mente, porque eu não sabia nada. E fui passando na escola. Bom, agora vamos ver o resultado do nosso problema, porque eu sei que você está curioso. O dobro de um número adicionado ao seu triplo é igual ao próprio número adicionado a 168. Qual é o número? Essa é a nossa pergunta. Você não conhece o número, então nós vamos chamá-lo de x. Qual que é o dobro de x? 2x. Qual que é o triplo de x? 3x. A questão fala que 2x mais 3x é igual ao próprio número x mais 168. Então é isso que está escrito aqui. 2x mais 3x é igual a x mais 168. Equação matemática básica. Colocamos todos os termos com incógnita, o x de um lado e mantemos o 168 do outro. 168 dividido por 4 é igual a 42. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Deixa o seu like, semana que vem tem mais vídeo. Um beijo, bons estudos, até a próxima!